Vamos saber mais agora da insuficiência cardíaca. O nosso querido e simpático especialista, Dr. Antônio Carlos Sobral Souza. Ele é doutor em medicina pela USP, graduado pela Universidade aqui Federal da nossa Sergipe, do nosso estado de Sergipe. Vamos conversar com ele agora? Doutor, que prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sérgio. Um prazer imenso estar aqui com você. Muito bem. Aqui na TV até lá, a TV do Sergipano, né? Muito bom, doutor. A sua TV. Agora me diga, defina para nós o que é exatamente essa insuficiência cardíaca. Bem, insuficiência cardíaca é quando o coração ele perde a capacidade de atender a sua função. Porque a função do coração é levar sangue para todo o organismo junto com os nutrientes que a gente precisa. Então, quando ele não consegue desempenhar adequadamente essa função, a gente diz que o coração está insuficiente. Por exemplo, você vai correr, vai fazer um exercício, você vai precisar aumentar a capacidade do coração em bombear sangue para que os tecidos periféricos, o músculo, etc., que estão precisando de oxigênio e nutrientes, atenda à função dele. Então, quando isso não consegue ser feito adequadamente, a gente diz que o coração está em insuficiência cardíaca. Como se ele estivesse, assim, popularmente fraco. Fraco. Estou sentindo o coração fraco, faço uma coisa e outra. E quais são os sintomas que eu vou experimentar com essa insuficiência? Olha, o sintoma principal é a falta de ar, que a gente chama cientificamente de dispneia. E aí você falou com muita propriedade que confunde muito. A falta de ar, por exemplo, é causada por um problema no coração, é causada por um problema no pulmão, ou é causado por um problema no músculo. Por exemplo, o indivíduo, agora na Covid nós tivemos muito isso, o indivíduo perde a capacidade muscular e aí ele vai ter falta de ar quando faz as suas atividades habituais. Sim. Mas o coração dele é normal. Entendi. Então, esse é o principal sintoma, é a falta de ar. E, logicamente, como no processo do desenvolvimento da insuficiência cardíaca, você vai ter também o inchaço, o edema. Então, inchaço das pernas, começa pelos pés, pernas e eventualmente pode até atingir o abdômen e assim por diante. Lembrar que uma série de doenças também causam inchaço. Né? Por exemplo, problema de varizes, alguns medicamentos para pressão podem causar inchaço, problemas renais podem causar inchaço. Por isso que os sintomas e os sinais da insuficiência cardíaca pode ser confundido com de outras doenças. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre o diagnóstico também que se faz necessário, Isso. essa prevenção e tal, mas eu quero saber também se existem causas específicas para a insuficiência, doutor Souza. Muito bom, Sérgio. É o seguinte, a insuficiência cardíaca é a via final comum, é o das principais doenças do coração. Então, a gente divide em 5 grandes grupos. Então, por exemplo, a hipertensão arterial, pressão alta, se não for adequadamente tratada, ela vai levar o coração a entrar em insuficiência cardíaca. Problemas de doença congênita, cardiopatia congênita. O indivíduo nasce com um orifício comunicando 2 cavidades, que leva aquele famoso sopro e etc. A cardiopatia congênita pode levar à insuficiência cardíaca. Problemas nas válvulas. Nós temos ainda no Nordeste, muito frequentemente, a doença reumática que afeta a válvula, e a válvula vai entrar em insuficiência ou em estenose, que leva à insuficiência cardíaca. As doenças do músculo cardíaco. Então, nós temos uma série de doenças chamadas miocardiopatias, como a doença de Chagas, o próprio diabetes pode afetar, uma série de, por exemplo, hoje em dia, várias drogas que são usadas para o tratamento do câncer, ela pode afetar o miocárdio, e levando à insuficiência cardíaca. Sim. E, finalmente, o infarto agudo do miocárdio. O que é o infarto? Que é a doença isquêmica. O indivíduo perde um pedaço do coração. Aquilo é substituído por fibrose. Pode ser que o restante, o que sobrou, não consiga desempenhar o papel do coração e o indivíduo entra em insuficiência cardíaca. Então, todas essas doenças podem terminar em insuficiência cardíaca. E por isso que agora nós chegamos na importância, na grande relevância do diagnóstico, né, doutor Souza? E ainda eu quero que o senhor já linke para nós o tratamento específico, como é que ele é feito? Bem, então é o seguinte, o fundamental em tudo é a prevenção. Né? Então você lembre que se você tratar adequadamente todas essas doenças que eu me referi,
vai evitar que o indivíduo entre em insuficiência cardíaca. Então, o diagnóstico é clínico, cabe ao médico, em função do que o indivíduo apresenta ou descreve e com sinais que ele consegue auscultar, identificar, associado a alguns exames que a gente pega. Tanto o exame de sangue, a gente tem uma dosagem de um elemento chamado BNP, que isso é disponível tanto na rede privada como no SUS, como mediante o ecocardiograma, que é um exame também disponível para todo mundo. Então, existe um armamento de exames complementares, mais o exame clínico, e o médico chega ao diagnóstico diferenciando de doença pulmonar, de doença muscular ou então outra coisa. Então, ou seja, o diagnóstico é clínico, auxiliado por um exame complementar. Então, o importante é o indivíduo, diante de uma queixa, falta de ar, que ele não consegue ir na igreja, que no meio do caminho já tem que parar para sentar. Ou um sintoma diferente do habitual dele, procurar seu médico. E o médico seguramente vai chegar no diagnóstico. Bem, o tratamento da doença da insuficiência cardíaca, ele vai exatamente, por exemplo, uma causa que eu também não me referi, que é o etilismo, o alcoolismo pode afetar o músculo cardíaco que leva à insuficiência cardíaca. Sim. Então, fundamental no tratamento vai ser controle desses fatores de risco. Então, parar o etilismo, parar o cigarro, porque às vezes o cigarro pode não ter sido a causa, mas sempre ele vai piorar a circunstância, a situação, perder peso, não é? Ter uma dieta adequada. Além desses elementos, aí entram medicamentos, que hoje em dia nós temos tanto acessível para a rede privada, como eu sempre gosto de frisar, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, tenho uma atenção muito grande ao SUS, né, que eu acho que foi um grande mérito para a nossa saúde, então está disponível também no SUS. Então hoje em dia não existe aquela coisa assim, você não tem como tratar, você existe tratamento. Mas eu volto a ressaltar, Sérgio, que você evitar a doença é o ponto mais importante, porque apesar de todo esse armamento que nós temos, nós observamos que nos últimos 10 anos, o aumento da sobrevida da insuficiência cardíaca melhorou pouco relativamente. Olha, você fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca, você está falando aí que muitos dos pacientes, quase a metade, não vai estar vivo com 5 anos, 5 a 10 anos. Ou seja, é pior do que muitos cânceres. Entendi. Então, sem dúvida nenhuma, o grande esforço é tratar a doença de base para evitar a insuficiência cardíaca. E uma vez feito o diagnóstico, esse controle desses elementos associados a remédios que tem que ser usado continuadamente. E a prevenção que se faz tão necessária, doutor? Exatamente. Muito importante a sua participação, agradeço demais sua presença para conosco, espero revê-lo em breve e mais uma vez obrigado. É um prazer, doutor Sérgio. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.